Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Estamos aqui reunidos para a gente fazer mais uma etapa do nosso curso Sintético de Espiritismo, aqui na Casa Espírita Chico Xavier. E eu agradeço realmente a presença de todos e que nós possamos, através desses 1h30 aproximadamente que estamos aqui, melhorarmos, né, como seres, adquirir conhecimentos que nos permitam, né, gradativamente irmos refletindo sobre a vida, né, e nos possibilitando alçar maiores voos nessa história da nossa evolução espiritual. Obrigado a vocês mesmos, de coração. Então vamos agora, não é esse o... Então, como eu disse, isso daqui são algumas reflexões aleatórias que nós vamos fazendo, mas é claro que o slide ele é só uma base para que a gente possa refletir mais profundamente, né? Então nós vamos fazer o nosso projeto seguir dessa forma. Você quer ler ou quer passar a vez? Passa a vez? Ou quer ler? Pode ler. Então lê o Danilo. Conhecer a si mesmo. Outro ponto básico diz respeito à similaridade e sintonia energética entre os representantes dos dois planos, terreno e espiritual. A necessidade de o médium conhecer a si mesmo e, dessa forma, orientar-se à sua autoeducação e sua forma íntima, tem o propósito de facilitar a sua sintonia com os espíritos benfeitores, entre os quais o seu espírito protetor, que o auxiliará no exercício da tarefa assumida. Lei da correspondência vibratória. Não esquecer que foi o objetivo do conselho de Emmanuel na obra O Consolador. Aqui, na verdade, esquecendo que é um slide mal escrito, né? E ainda bem que não fui eu, né? Porque às vezes acontece que eu coloco lá J. Horner, e aí dá uma coisa muito horrorosa, né? Mas não fui eu. Mas que ele é horrível, tá certo? Entretanto, o contexto aqui é o que interessa, na verdade. Nós estamos falando aqui que é do conhecer-se a si mesmo, ou como fala no Espiritismo, que é a reforma íntima, que ela é fundamental para o nosso trabalho aqui, né? E nós vamos percebendo, vocês, lógico, também têm as experiências, e vocês sabem disso, que à medida que nós vamos adentrando no Espiritismo e nesse mundo que é as relações pessoais, espirituais, nós vamos nos colocando mais confortáveis, né, com relação à administração das energias. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós ganhamos humildade para entender que nós precisamos conhecer mais ainda. E isso está relacionado àquela questão de não julgar o próximo, de acolher cada um que aparece. Porque quando nós entramos dentro de nós e buscamos, dentro dos nossos entulhos, né, sanear isso daqui, limpar o nosso interior, nós estamos ganhando consciência de que, eu falo, né, do Jorge, ou da Lilian, mas se eu estou olhando para mim, o meu nível de julgamento começa a arrefecer. Porque eu começo a perceber, né, que eu tenho dentro de mim, quando eu faço essa avaliação da reforma íntima, né, que na verdade é uma transformação interior, a reforma íntima é uma transformação, né, nós precisamos só entender isso, né? Reformar-se é transformar-se, né? Como a gente fala, as casas espíritas, toda casa espírita, em todo lugar, olha, Juliana, reforma íntima, entendeu? Já fez a reforma íntima? Se já fizeram a reforma íntima hoje, fizeram a reforma íntima, né? Então, mas não se aprofunda nesse fato. É preciso que a gente seja sincero, né? Querer mesmo, né? Desejar profundamente, né? Com o objetivo de ajudar o próximo. Porque sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é a condição básica, né? Eu gosto muito sempre de falar isso porque ela tem uma frasezinha simples, né, de um desenho animado, né, da Bela e a Fera, mas ela é tão imensa, né, e nenhum amigo ficará para trás. Toda vez que a gente esquecer desse fato, nós esquecemos da nossa espiritualização, né? Aquilo que a gente sempre fala, né, Lina? Responsabilizar-se pelo próximo,
Nós precisamos ter isso na nossa mente. E nós temos que nos responsabilizarmos pelo próximo. Alguém quer mais comentar mais isso aqui? Então o contexto é esse. O mais claro aí é que, através da nossa, quando a gente se conhece, da reforma íntima que a gente faz, nós percebemos que a gente não está sozinho. Nós temos um anjo da guarda que está para nos ajudar, né? E que a gente não está só. Sim. Né? Isso é muito importante. Sempre estamos ligados a todo mundo, né? Graças a Deus é isso mesmo. Então toda vez, você falou, é grande porque é o seguinte, é como aquele slide lá que fala do sistema nosso, né? Do encéfalo, todo o sistema, é a mesma coisa. O nosso organismo físico está conectado em cada átomo, cada pensamento nosso reflete, como o nosso comportamento como indivíduos, ele caminha, são ondas, né, que vão caminhando e ele reflete no próximo. Sim, nós estamos sempre, não existe o espaço entre nós aqui vazio, né? Toda vez que eu olho para alguém, alguma frequência magnética vai em direção a essa pessoa, de alguma forma. Pode ser sutil, pode não ser tão impactante, mas ela vai. Nós estamos sempre muito interligados. É disso que a gente fala quando a gente fala do nosso campo vibracional. E é importante vocês entenderem essa história do campo vibracional, a reforma íntima, o campo vibracional, porque quanto melhor nós estivermos dentro de nós, melhor será o nosso campo de vibração. Os nossos passes, como vocês vão ver, eles têm muita conexão com essa história do nosso campo de vibração. Toda vez que nós estamos limpando alguém ou que nós estamos nos limpando, nós estamos mexendo com o nosso campo de vibração. O campo de vibração do próximo. Toda vez que nós demos a corrente de mãos aqui, nós formamos um campo vibracional de nós todos. Não tem como a gente evitar isso, né? Não é uma questão de querer ou não querer. Todos nós estamos, né, irradiando, captando e irradiando energias 100% do tempo. Com que qualidade nós estamos fazendo isso? Aí é o que nós estamos tentando estudar aqui, certo? Vai mais além. Nós estamos aqui juntos. Por que a gente foi um do outro na outra, né? Para estar todo mundo junto, né? Um amigo do outro, né? Nada é à toa, nada. Não é à toa que a gente está aqui. Não. Então, assim, como o slide está falando assim, na obra, o Consolador, como eu disse, Emmanuel. Então, o que ele disse aí, Alessandro? Emmanuel esclarece que a primeira necessidade do trabalhador médium é evangelizar a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. O trabalhador médium que não se importa com esse preparo, certamente será algo fácil de espíritos levianos, mistificadores e obsessores, dada a sua insegurança no trabalho ou a sua ignorância quanto à postura ética que deve adotar. Certo. Orar e vigiar. Não. Quem quer falar alguma coisa? Vocês não falam nada? Só eu que falo? Eu acho que esse slide está bem claro já, né? É? Olha lá que vocês ficam me cutucando, hein? O trabalhador não se importa com esse preparo, certamente será algo fácil de espíritos levianos. Isso acontece, por exemplo, com muitas pessoas que não conhecem o espiritismo, né? Que já têm aquela mediunidade bem forte, bem aflorada, só que não educada. Né? E aí você vê tantos casos aí, né? Psiquiátricos, e agressões assim do nada, que são provocados justamente Da obsessão, né? Eu só queria, o que está certo você, é um slide bastante autoexplicativo, mas, né, como a minha função é que é interpretar um pouco mais profundamente cada uma dessas coisas que são colocadas, eu diria para vocês que é o seguinte, que é um dos cuidados que nós temos, e até nós colocamos alguma coisa no nosso podcast, não sei se vocês viram no nosso podcast, né? Que é sobre vaidade. Né?
Mas principalmente a vaidade, sabe, Cris? Quando nós olhamos aqui, né, alvo fácil de espíritos levianos, mistificadores e obsessores, o que eles, o grande foco do obsessor é na vaidade, né? O médium não quer estudar porque ele acha que já sabe demais, ele acha, sabe tudo, ele acha que não precisa se preparar mais, ele não abre a sua mente para novos conceitos, na verdade. Então, ele fica sujeito, ele fica alvo, né? Porque aí cresce a sua vaidade, né? Então ele chega na casa espírita como se fosse, né, Jesus Cristo, falando diretamente, sem intermediário com Jesus, tal, essas coisas, certo? A famosa fascinação. Chega um ponto que vira fascinação, né? Essas obsessões viram fascinações. Então o que nós temos como médio de nos preocuparmos é com isso, né? E é uma avaliação interior, engraçado, né? Eu não posso falar, escuta, você está sendo vaidoso, né? É uma avaliação muito mais interior, né? Muito mais nossa, né? É a pessoa que tem que entender isso. Isso. É preciso estudar e entender, abrir a mente e se policiar constantemente, né? É necessário, na verdade, precisa policiar-se constantemente quanto a essa história. É o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Parece uma coisa, né, retórica repetida o tempo todo. O próprio livro dos médios está bem explícito isso aí, É, né? no capítulo lá. É aquele exemplo que você deu, né, na conversa lá do vídeo, que você chegou numa casa espírita e foi falar com o dirigente e ele foi. É. Fica quieto, uma coisa assim. Eu fui numa casa espírita, né, para ver o grau de vaidade, e na verdade, vaidade ele já ultrapassou irresponsabilidade, vaidade, né, despreparo, uma pessoa irresponsável, né, porque a gente estava conversando e ele é responsável pela parte mediúnica da casa espírita, né, e eu estava conversando com ele assim, e aí ele falou, cala a boca, como se tivesse um espírito do lado dele e que fosse subordinado a ele, entendeu? Né? Se tivesse a tiracolo, fica quieto aí, ó. Tá falando comigo? Tá vendo que eu tô falando com o rapaz aqui, ó? Né? Tá vendo que eu tô falando com ele? Ficou doido da cabeça? Esse tipo de coisa acontece, viu? Pessoas que se sentem muito. E nós nunca... Na própria cabeça dele, ele acha que tem um espírito ali. Então, veja bem, o nosso é muito simples, né? Nós temos que nos preparar para a principal finalidade do Espiritismo, que é catequizar, que é ser luz para o próximo, passar informações. A grande vertente nossa é passar informações, trazer luz para aquele que não enxerga ainda. Tá? Essa é a principal. Ou, é que a gente fala, Jesus, só, né? Já conversamos, Jesus fez cura porque era preciso mostrar alguma coisa material. Senão aquela turma lá não entenderia. Até falou, tem correlação? Tem, tá vendo? É exatamente isso aqui. Ainda a gente precisa ir lá e fazer cura, né? Precisa fazer, senão a pessoa não entende. Ah, então tem um espírito, engraçado, tem alguma inteligência ali, né? Tem algo mais. Você não vê uma coisa, ainda a falta de fé, por isso Jesus sempre falava, né? E é através dele que a gente tem que entender isso daí, né? Bem-aventurados que não veem e creem. Né? Tem que ter fé, tem que confiar. Claro que tem que ser raciocinada, você tem que, como a gente está falando aqui do caminho do pensamento, o que é? O efeito. Qual o resultado final? Né? Mas é um cuidado que nós temos que ter como espíritos, é isso. Como trabalhadores da casa espírita, na verdade, na sociedade como um todo, a gente não precisa se, na verdade, não precisamos de nada disso, essa vaidade de ser mais em nada. Nós estamos aqui em missões, né? Nem porque é biofísico, ou bioquímico, ou faxineiro, todo mundo está numa missão. Né? Então precisa baixar um pouco a bola, né? da vaidade e se preocupar, porque está aqui. Vaidade atrai espíritos, né? Sarcásticos, aqueles que se aproveitam. Lembra disso? Eles vão atuar no nosso córtex pré-frontal, vai eliminando a nossa razão de raciocínio, né? Que não é a área do raciocínio. Né? Quanto mais nós estudamos, lembra disso que eu já falei aqui? Quanto mais nós estudamos, mais aumentamos a nossa capacidade de raciocínio através do córtex pré-frontal, a nossa razão,
há mais conteúdo, há mais sangue circulando no córtex, há mais interpretação, uma interpretação mais assertiva, porque é aqui que o médium é afetado quando ele tem vaidade. O espírito vai aqui e bloqueia ele. Vamos lá? É você, Bernadette. Equilíbrio emocional. O motivo da autoestima e do equilíbrio emocional é outro dos fundamentos para a sua conduta no trabalho de caridade. O trabalho na casa espírita deve ser utilizado para a melhoria do próximo, a melhoria do próprio espírito do trabalhador médio e, por extensão, daquele a quem assiste, encarnado ou desencarnado. Se o trabalhador médio tem uma baixa autoestima, ele não possui autoconfiança, é pessimista por natureza e não ama a si próprio. Quem explica isso aí? Está tudo certo ou está tudo errado? É assim, às vezes a pessoa ela deixa de ser ela para agradar o outro. Isso acontece muito. Então ela não tem autoestima. Ela não pensa nela, ela só quer agradar o outro. Então ela só faz aquilo que agrada o outro e deixa de ser ela. Eu acho que se você não está equilibrado, você não tem como transmitir coisas boas. Porque você não está conseguindo ser capaz nem de transmitir a você mesmo. Então, a gente que está à frente do trabalho tem muita responsabilidade em relação a. E precisa ter humildade de conhecer que não está no dia bom, não está com boas vibrações, não está numa capacidade de aptidão de um atendimento. Então, acho que vamos ler esses. Na verdade, toda essa complexidade de comportamento que nós temos que ter na casa espírita, tá? Porque ela se reflete, não é só na casa espírita, né? Nós temos que ter lá fora, é o mesmo processo. É um processo de melhoria interior. A casa espírita é uma contribuição. Nós estamos aqui, né, nos melhorando, porque é aquela questão do orgulho e da vaidade, né? Não é porque alguém veio aqui, fez um curso, aí já chega amanhã e fala, agora eu sou o cara, né? Não é nada disso. Nós continuamos e só foi a primeira etapa. É uma base, é um adentrar a um mundo gigantesco dos conhecimentos espirituais que envolve ciência, religião, filosofia, envolve todo. Envolve reforma íntima, transformação interior. Nós começamos, foi o primeiro passo. E ainda um passo bem miudinho. Porque é o primeiro, realmente, essa está ligada, né, que a gente fala, a primeira das bem-aventuranças, que é da humildade, né? Se nós não tivermos humildade para isso, nós não conseguimos avançar mais. Porque a humildade é que faz com que nós demos o primeiro passo para o autoconhecimento. Toda vez que a gente não faz isso, a gente entra em vaidade, né? Vaidade, orgulho, egoísmo, achando que... Então o autoconhecimento vem da base de humildade, que vem de humus, que vem de chão, que vem de terra. E pisar firme aqui, sem ficar querer voar por aí com a mente, com o espírito. Essa transformação é importante, né? Então, esse slide tem essa função, né, de passar para a gente. É isso aí. Chegamos aqui na Casa Espírita e vamos continuar trabalhando. E vamos continuar evoluindo. E a cada um, né, de acordo com o seu esforço, você tem a livre-arbítrio, né? Você pode decidir quanto você quer avançar, quanto você quer esticar o passo seu da evolução espiritual. Em que momento você está? É essa a visão. Né? Porque que a gente sempre fala, todos nós estamos captando e doando informação. Né? Existe o mundo caminha dessa forma. Né? Nós passamos informação, inclusive através da própria procriação. Cada vez que se gera um novo biofísico, ele tem informações anteriores, né? Genéticas, que melhoram o próximo, né?
Melhora o próximo. Isso nós estamos vivendo cada vez mais. Né? Então, a informação precisa ser passada, seja através de célula, seja através dos conhecimentos normais, precisa ser passado para o próximo. Então, as pessoas que vêm da casa espírita, como assistido, vêm com um desconforto. Concorda? Que eles vêm com desconforto? Seja psicológico, seja social, seja financeiro, seja físico, seja do que for. A pessoa vem com desconforto. Então, nos cumpre trabalhar através da irradiação das frequências magnéticas do passe, para que ele comece a se harmonizar, melhorar o seu aspecto geral, seja da mente, seja do corpo físico, ou qualquer que seja. A continuidade dele nós temos que ocultar ele para nós, né? Para que ele possa mostrar para ele que é preciso fazer a transformação, que ele precisa mudar-se interiormente. Aí as entrevistas são importantes, a gente conversa com as pessoas, vai fazendo orientação. Na quinta-feira tem o colegiado, a gente ouve os espíritos falar sobre cada uma das fichinhas, a gente passa informação para ele, muitas vezes não aceita, tá? Mas é assim. E isso daqui envolve conhecimento constante. Não existe um prato feito aqui, existe um processo. Existe alguém iluminado, existe processo. Jesus tem um grau de iluminação, mas ele está em processo ainda de evolução, né? É assim que nós temos que trabalhar com a nossa casa espírita, com o nosso processo aqui dentro da casa espírita. Então esses slides vamos passar para frente. Sim, senhor. Jorge. Disciplina. Esse item é, na verdade, a mola propulsora do desenvolvimento de todos os ramos da sociedade, seja encarnada ou desencarnada, sendo para o indivíduo a própria essência do crescimento como espírito. Não entender a disciplina é como não entender a própria vida e as bases do Criador. Todo o universo, porque toda a vida se baseia em regras rígidas, se harmoniza através da disciplina. Deixa eu ver se é mesmo. Vamos continuar lendo, né? Lê o Fátima aí, porque vai falar sobre disciplina e a gente vai refletir bastante sobre isso aqui, que ela é importante, né? Pode ler. Capítulo 131. A sustentar todas essas considerações necessárias, a formação do trabalhador médio está uma condição sem a qual nada se consegue. A disciplina. Disciplina que alcança o trabalhador médio no seu processo de reforma íntima. Disciplina que tem de estar presente no seu compromisso com a instituição onde se educa e desenvolve. Disciplina que é obrigatória no relacionamento que mantém com o plano espiritual, acatando com humildade as orientações que seus representantes emanam a favor unicamente do nosso benéfico aprimoramento. Por fim, disciplina que certamente pode fazer do trabalhador médio que a cultiva como servidor de Deus e da humanidade. Certo? Um dia eu fiz uma reunião com meus vendedores e porque eles ficavam reclamando, né, sobre as regras, que eu sou muito definido nas minhas coisas, né? Compromisso é compromisso e tem que ser assim. E eu falei, olha, vamos fazer um teste aqui. Eu vou passar para vocês, vou deixar um ano para vocês me trazerem aqui uma relação de empresas que sejam grandes, pujantes, lucrativas, que tenha status na sociedade, no mundo, longevidade, sem disciplina. Me traga alguma e vocês podem ficar um ano, eu não tenho problema nenhum. E depois vocês me deem apenas um minuto e vocês vão anotar as empresas que eu conheço
que são gigantes por terem disciplina. Né? E aí isso vale para toda a nossa vida, dentro da nossa própria casa. Né? Não tem casa que a pessoa toma café e deixa um copo aqui. Aí ele pega um copo de água, deixa do outro lado. Pega uma caneca, deixa aqui. Aí quando você olha, né, você vê que não tem... Hã? Já deu raiva, né? Então, aí como a gente resolve isso? Disciplina. Né? Se cada um estiver disciplinado a pegar o seu prato, né? Não tem problema se comer. Tem problema comer em frente à televisão? Não tem problema. Né? Na sala, não tem nenhum problema. Até pode ser legal, né? Pipoca, né, cara? Não tem problema, eu não vejo problema nenhum. O problema é que quando você sair dali, limpa o chão das pipocas que caiu, pega a sua bacia, leva lá na cozinha, joga o resto na coisa, lava a bacia e coloca lá. Enquanto a gente não fizer isso, significa assim, a nossa mente não está disciplinada, não está preparada para os grandes embates da vida. Né? Até a pessoa às vezes tem vontade, mas não tem disciplina. E aquela história, né? Muita energia e pouco controle. Você viu o Japão na Copa? Então. Limpavam o vestiário? Eles limpavam todo o vestiário antes de sair. É. Acho que eles são um pouco exagerados, você acha? Não, mas é isso, é disciplina. Eu conheço o Japão, assim, e é isso mesmo, eles são disciplinados. Porque eles têm poucos recursos, né? Mas teve uma época, como eu trabalhei muito tempo com papel, que o Japão era o maior exportador de celulose. Olha só, celulose pronta, sabe? Celulose base para fazer papel. Ele era o maior exportador. E ele não cortava uma árvore dele. Então ele comprava navios gigantescos, milhares de navios de cavaco de madeira, colocava nos biodigestores e transformava. Depois vendia celulose, papel, né? Disciplina. Né? Quando os Estados Unidos percebeu, eles invadiram os Estados Unidos com carros, né? Baratos e muito bem feitos. Com o quê? Disciplina. Eles botavam dentro dos navios, você sabe dessa história, eles colocavam nos navios fábricas, enquanto o navio estava no sistema just-in-time, enquanto o navio estava indo do Japão para os Estados Unidos, estavam montando os carros, chegaram lá nos Estados Unidos, prontinho. Disciplina. O único lugar que o just-in-time funcionou 100% no Japão. Eles colocam lá o suficiente para produzir 1000 carros, peças e tudo, 1000 carros, às 4 horas da manhã. Quando chega às 10 da noite, não tem uma peça e todos os carros estão testados. Não é verdade? Então isso é disciplina. E o médium precisa estar disciplinado. Né? Tem que estar disciplinado. A mente, como que nós vamos controlar o nosso pensamento sem disciplina? Hein, Fátima? Né? Aqui está um exemplo extremo de disciplina. Né? Uma moça com suas dificuldades, mas não recusa um único trabalho da casa. Vocês veem ela dando passe lá. E ela tem uma casa, ela tem família, tem esposo, tem tudo. O que faz ela sair da casa dela e trabalha? Manicure. O que faz ela fazer isso? Bem feito. Disciplina. Disciplina. O médium precisa estar disciplinado a realizar coisas. Estudar. Fazer um planejamento de estudo. Né? Eu acho que eu vou ler esse livro aqui porque tem uma capa bonita. Não é assim. Disciplina. Hoje nós estamos estudando energias. Nós estamos focar em energias. Não podemos passar. Então, se a gente quer ter sucesso, tem que ter disciplina. O meu professor de psicologia falava assim, você quer saber como está a sua vida? Olha como está a sua casa. Eu falava para meus vendedores, a sua pasta está tão bagunçada quanto a sua cabeça. Então, vamos abrir a sua pasta? Então, essa historinha, né? Do Chico Xavier, que todos vocês conhecem, não é verdade? Todos conhecem essa história de Chico Xavier, né? Do Emmanuel, do Chico Xavier, não conhece? Não. Conhece? Aquela que o Emmanuel... disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina. E disciplina.
Quem não está disciplinado, vamos lá. Vamos ver aqui. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, foi o que ele disse, né? Então, aí o Maria falou, não, a resposta é certa, disciplina. Então vamos finalizando aqui. Conseguimos, hein, pessoal? É com esse espírito que devemos nos apresentar para o trabalho na seara do Mestre. Se quisermos participar do evento da transformação da Terra, de provas e expiação para a regeneração, devemos crer que temos como colaborar, iniciando pela nossa própria transformação e depois nos perguntar quanto de tempo estamos dispostos a dedicar à causa. Se a nossa trajetória for com base nas leis divinas, certamente estaremos trabalhando para as mudanças que a sociedade espera de nós. Até que ficou bonitinho, né? Eu. Agora tem. Aqui não esquece que você pode pegar lá o livro, o Evangelho e ler, tá bom? Tem aqui, essas aqui eu estava olhando, elas não são as atualizadas, né? Então, mas só para vocês terem uma ideia, aqui tem disciplina, aqui tem regras, tem normas disciplinares, né? Então, quem quiser trabalhar na Casa Espírita Chico Xavier, precisa compreender isso, né? Se fosse por mim, ainda tinha coisa pior aí do que isso, tá aí, né? Tem coisas que eu não concordo, que ainda se faz aqui, mas tudo bem. No geral, nós temos uma casa abençoada de verdade, né? O trabalhador deve comparecer aos trabalhos com 10 minutos de antecedência do início do efetivo. Tá certo? Todos fazem isso, Fátima? Chegam 10 minutos antes? Não. Por quê? O que falta? Disciplina. Não é verdade? Disciplina. Verdade. Aí, eventualmente, é lógico, né? Deu um problema, furou o pneu, sei lá. Pode acontecer, algumas intercorrências podem acontecer, é normal. O que não pode ser sistematicamente, né? Chegar aqui 2 para 7 horas, quando a gente já está fechando a porta, e tem que entrar, fazer o benzimento, aí faz assim, aquele benzimento, sabe? Né? Aí vai lá, coloca o guarda-pó, chega todo estabilizado aqui na câmara. Então, acho que é por aí, né? A vestimenta faz parte da disciplina. Tem que estar bem vestido, né? Foco no atendimento espiritual. Só eu vou trazer para vocês as normas certinho. O trabalhador deve portar jaleco em todos os trabalhos da casa e avental no bazar. Quando a gente vai trabalhar aqui no bazar, tem um avental específico. Então, essas foram algumas alterações que nós fizemos sobre a abertura. O trabalhador que precisar faltar a determinado trabalho deverá avisar com a maior antecedência possível. Por quê? Porque nós temos que alocar. Tudo está parametrizado, né? Tudo está definido. A própria espiritualidade, ela sabe com quem estará ali em cada parte. Então, avisar com antecedência é fundamental. Tem um grupo, você digita lá, hoje não vou poder ir, à noite, não. Aí tem lá, o trabalhador que faltar 2 semanas seguidas ao trabalho de passe ou no P3B, ou colegiado, evangelização infantil, deverá ficar na 3ª semana fora da roda dos trabalhos, para se harmonizar. É isso. Por quê? Porque você não vem durante 15 dias na casa espírita. Quantas energias circulando você tem? Né? Quantos impactos emocionais você está sentindo? Então é necessário que chegue aqui, a própria espiritualidade aqui presente vai trabalhar, vai te harmonizar para que você possa, né? Então no próximo trabalho estar certinho. Faz parte. Tem muitas novas aqui ainda, né? Depois a gente continua. Eu vou trazer elas atualizadas para que vocês possam ter. Então, pessoal, o nosso curso, essa primeira fase do curso sintético de Espiritismo está terminada, ok? Nós vamos pegar
esse resto de aula aqui, se vocês concordarem, e vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, ok? E na próxima aula também. Aí na outra aula a gente começa o curso de passes, tá certo? Aí vocês vão refletindo daqui até lá, se vocês querem trabalhar. O passe, compreenderem o passe, não tem nenhum problema. Tudo que nós vimos aqui sobre energias, tudo que nós vimos aqui sobre comportamento, sobre autodisciplina, sobre reforma íntima, todos os conceitos que nós aprendemos aqui, eles estão ligados à qualidade do passe, ao que nós vamos falar sobre o passe. Não é um malabarismo na frente do nosso amigo. Nem os P3B, o P1, o CH foram inventados por qualquer um dos viventes aqui. Foi um conjunto de trabalhos, como vocês já viram, né, que envolveu Bezerra de Menezes, Edgar Armond, né, Pasteur, por isso que é P1, Pasteur 1, Pasteur 2. Então, na nossa próxima fase de trabalho, de aprendizado, que é o passe, tudo isso que vocês viram aqui vai ser de base importante para que vocês se tornem um passista de bom nível, né? Daí o aprimoramento vem com o tempo, prática, né? Nós vamos fazer isso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrar aqui. Agradeço a vocês todos por terem participado dessa nossa jornada de aprendizado, jornada desse curso de Espiritismo. E espero que nós tenhamos, né, juntos, né, com certeza aprendemos muito, que nós possamos colocar em prática isso daqui. Levantar essa bandeira da transformação da sociedade. Esse é o nosso grande objetivo. Ok? Muito obrigado.